All things are possible. Only. There's a little Irish woman come over from Ireland not long ago, and Havia uma pequena mulher irlandesa que veio da Irlanda há não muito tempo atrás, they said she's on a ship, and she's along about e eles disseram que ela estava em um navio e que ela estava por volta de about time is getting in New York, a great typhoon swept out across the ocean. mais ou menos na hora que estavam chegando em Nova York. Um enorme tufão varreu o oceano afora And the ship was just sending out SOSs, and it's just diving from place to place. e o navio estava apenas enviando SOS e estava indo de um lugar para o outro. The bands have been playing, they've been doing all the rock and roll that they could and all like that. And E as bandas estavam tocando, eles tocavam todo rock and roll que podiam e tudo mais assim. the band started praying. The captain said, everybody pray, the way you do in your church. E eles começaram, a banda começou a tocar, o capitão disse: orem todos, da maneira que vocês fazem em suas igrejas. And the bands began to play Near My God to Thee, and they all began going on. E a banda começou a tocar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E todos começaram a acompanhar. Little Irish woman again walking up and down the floor. E a pequena mulher irlandesa começou a andar de um lado para o outro. The captain said, if we can only hold this storm for 30 minutes, we'll come into the harbor, drop anchor. E o capitão disse: se simplesmente pudermos segurar essa tempestade por 30 minutos, nós chegaremos no porto e lançaremos a âncora. Said, but if we can't hold it for 30 minutes, said, we'll be at the bottom of the sea. Disse: mas se não pudermos aguentá-la por 30 minutos, disse, estaremos no fundo do mar. That little Irishwoman said, glory to God, hallelujah. Aquela pequena mulher irlandesa disse: glória a Deus, aleluia. So the captain walked up and said, lady, did you understand what I said? He said, Então o capitão se aproximou e disse: senhora, você compreendeu o que eu disse? she said, I understood you plainly, sir. Ela disse: eu te compreendi claramente, senhor. He said, I said in 30 minutes from now we may be in the bottom of the sea if we can't hold out 30 minutes in this storm. Ele disse: eu disse que daqui a 30 minutos poderemos estar no fundo do mar, se não pudermos aguentar uns 30 minutos nessa tempestade. He said, I understood what you meant. He said, hallelujah, praise God. Disse: eu compreendi o que o senhor quis dizer. Disse: aleluia, louvado seja Deus. He said, why don't you pray? She said, I'm prayed up. Don't have to pray, I'm prayed. Disse: por que você não ora? Ela disse: eu já orei, não preciso de orar mais. But I prayed up to begin with. Disse: para começar eu já havia orado. Well, said, what could you say hallelujah like that knowing you might be in the bottom sea? Bem, disse, como pode você dizer aleluia assim, sabendo que você poderá estar no fundo do mar? He said, sir, I'm on my road from Ireland to see a daughter of mine that lives in New York. Ela disse: senhor, estou em meu caminho da Irlanda para ver uma filha minha que mora em Nova York. She said, I got a daughter in glory and one in New York. Ela disse: eu tenho uma filha na glória e uma em Nova York. If we go down, I'll see that one up there. If we land, I'll see that there. I'll see one of them in 30 minutes. That's right. Se afundarmos, eu verei aquela que está lá em cima. Se aportarmos, eu verei a outra ali. Eu verei uma delas em 30 minutos. Isso é correto. Prayed up. Amen. Orado. Amém. That's the way to stay prayed up. Be ready for it. Esta é a forma para ficarmos em oração. Esteja pronto para isto. She's going to meet one of them in 30 minutes. Ela ia encontrar uma delas em 30 minutos.
She noted either Ela sabia que se didn't make any difference to her up there or down here. não fazia nenhuma diferença para ela, lá em cima ou aqui embaixo, isto, She go see one of them in 30 minutes. ela ia ver uma delas em 30 minutos. Now that's good. That's fine. Agora, isto é bom, isto é ótimo. And that's the way the church ought to be all the time. Prayed up. Esta é a maneira que a igreja deve ficar o tempo todo em oração. Abraham was prayed up, sitting out there. Abraão estava em oração, sentado ali fora. Lot didn't know. Maybe down in there what was going on out there in the desert. Ló não sabia, talvez lá embaixo, o que estava acontecendo lá fora no deserto. But when Abraham looked, Mas quando Abraão olhou, there was something about that man walking out there in front that he recognized that looked a little strange. havia algo a respeito daquele homem andando ali na frente que ele reconheceu que parecia estranho. Oh, que coisa! Strange looking man. Homem de aparência estranha. He run out, and if you notice, the very first thing he said, not my lords. Ele correu, e se você observar a primeiríssima coisa que ele disse, não meus senhores. I certainly differ with that Jewish brother that made that remark the other night at Shreveport. Eu com certeza discordo daquele irmão judeu que fez aquela observação outra noite em Shreveport. Not my lords, but my Lord. Não meus senhores, mas meus senhores. L-O-R-D, one, my capital L-O-R-D. Won't you come in? Senhor, meu, maiúsculo, Senhor. Tu não queres entrar? Now, any of you notice the translator on there? That was Elohim, Abraham called him. Agora, qualquer um de vocês, observe o tradutor ali, aquele foi Eloí, Abraão o chamou. God brought him in and said, won't you come in, sit down, I'll fetch you a little water, wash your feet. O trouxe para dentro, disse, não queres entrar, te assentares? Eu te servirei um pouco de água, eu lavarei teus pés. Take a morsel of bread. Tome um pedaço de pão. And said, then you satisfy your desire. Then you can go on wherever you're going. E disse, então tu satisfaça o teu desejo, então tu poderás seguir para onde estiveres indo. I just imagine slipping through and say, Sarah, Sarah, shh. Eu simplesmente posso imaginar entrando de mansinho e dizendo, Sara, Sara. Somebody's out there. Get some flour ready right quick of the cornmeal. And Tem alguém fora. Apanhe um pouco de farinha, rapidamente, ou fubá. how many ever seen a sifter? E quantos já viram uma peneira? Is any women? Well, what part of Kentucky are you from? Algumas mulheres. Bem, de que parte de Kentucky você é? I used to see Mom with that old sifter. Eu costumava ver minha mãe com aquela velha peneira. Go to the meal barrel. Subia até o barril de farinha Had a little round thing like a cheese crate. e tinha uma coisinha redonda, como uma grade de queijo, And screen wire over the bottom of it and dip it up like this. And she had an old wedge in there. e uma tela de arame no fundo daquilo, e abaixava aquilo assim, e ela tinha uma velha cunha ali dentro. She'd rub the lumps through when the old meal would get wet. Ela esfregava os torrões quando a velha farinha ficava úmida. Did you ever see that done? Você alguma vez já viu isso ser feito? You know, the other day I bought my wife a coffee mill down here, one of them kind you grind yourself. Sabiam que outro dia eu comprei para minha esposa um moedor de café aqui embaixo? Um daqueles que você mesmo moe. Well, I haven't ground one since I was a little boy. Ora, eu não tenho moído desde que eu era um garotinho. It used to be mine to clean the lamp chimney, get in there. Era meu dever limpar a clarabóia da chaminé. Você sabe, entrava ali Big old moon and owl on the lamp chimney, you remember them? com a grande velha lua e uma coruja na candeia da chaminé. Você recorda disto? Have to run my hands down and clean them. Tinha que correr minhas mãos ali embaixo e limpá-las. And I see Abraham run through and say, E eu vejo Abraão correr e dizer,
Need some of the meal right now and get it ready and make some cakes on the hearth. Vamos apanhar, amasse um pouco de farinha e prepare, faça alguns bolinhos na fornalha. Went out and had a servant to take a calf and dress. Saiu e pediu a um servo para pegar um novilho e prepará-lo. Come out and feed these men. Now they act like they were strangers. They're from another country. Saiu para alimentar aqueles homens. Agora eles agiam como se eles fossem estrangeiros, como que de outro país. And they're just passing through. E eles estavam apenas passando. And so I just imagine maybe Abraham got the old fly bush and got out there, at your butt and shoot. E então eu apenas imagino que talvez Abraão apanhou o velho espanta-moscas e saiu ali. E você sabe, depois de ter escurecido, e enxotou. How many knows what a fly bush is? Quantos sabem o que é um espanta-moscas? Now I know this Kentuckian term. Yes, sir. Agora eu conheço esses kentuckianos aqui. Sim, senhor. I remember when company come, we'd set them out there and take that old fly bush. Eu recordo que quando chegava visitas, nós os colocávamos assentados ali fora e pegávamos aquele velho espanta-moscas. I had to stand my poor old arm and just nearly break like that, shooting the flies. E eu tinha que ficar de pé, meu pobre velho braço quase quebrava assim, enxotando as moscas. While Mom was cooking, then I had to stand by that stove and wipe the sweat with that fly brush, Enquanto a mamãe cozinhava, e então tinha que ficar em pé, naquele fogão, enxugando suor e com o espanta-moscas. Going like this, so the flies wouldn't get around where we... Você sabe, fazendo assim, para que então as moscas não se aproximassem de onde comíamos. We was raised poor. Fomos criados pobres. And so, take the butter and the cream and put it down in the milk house. E então pegávamos a manteiga e a nata e levávamos para o depósito de leite. Sir, not the milk house, but a little old place spring down there and covered over the crock. Ou melhor, não o depósito de leite, mas o pequeno velho lugar, uma nascente ali embaixo e uma cobertura sobre o pote de barro. Cream get about that deep. Você sabe, o leite ficava mais ou menos desta fundura de nata. I slipped in many times, got a cup of it when she's trying to save it up. Eu entrava escondido muitas vezes e apanhava uma xícara daquilo, sendo que ela estava tentando economizar aquilo. Oh, it was good. Oh, como aquilo era bom! Now we find out that Abraham took this food out there and set it down before these men, and they eat. Agora descobrimos que Abraão levou aquele alimento ali fora e colocou diante daqueles homens e eles comeram. Now Abraham was curious to find out what their journey was because he knew that one of them there, that main one, was God. Agora Abraão estava curioso para descobrir o porquê daquela viagem deles, pois ele sabia que um deles ali, o principal, era Deus. He knew that was God. He called him Elohim. Ele sabia que era Deus. Ele o chamou de Eloí. So now, what did it represent? Então agora, o que isto representa? We find out two of them rose up and went on down into Sodom. Descobrimos que dois deles se levantaram e desceram até Sodoma. They were going down there to preach and to call out those that would be called out. Eles desceram ali para pregar e para chamar aqueles que seriam chamados fora. And we see that when he got down there and began to preach, E nós vemos que quando eles desceram ali embaixo e começaram a pregar, that they didn't do many miracles, just smote them blind. That was eles não fizeram muitos milagres, apenas os cegaram. Aquilo era preaching the gospel smites the blind. pregar o evangelho os deixa cegos. But there was, Mas havia now remember, there is 3 classes always at the judgment. Agora recordem, há sempre 3 classes no julgamento. We find out the bride comes back with Christ in Daniel. Nós descobrimos que a noiva volta com Cristo em Daniel. 10,000 times 10,000 came with the Ancient of Days. 10.000 vezes 10.000 vieram com o ancião de dias. The judgment was set, and the books were open, and another book was open, which was the book of life.
O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que era o livro da vida. See, the sleeping virgin come up for the judgment. Vejam, a Virgem Nécia veio para o julgamento. And the book of the ungodly was opened, and he separated the sheep from the goats. E um livro dos ímpios foi aberto, e ele separou as ovelhas dos bodes, But the raptured church come back with him. mas a igreja raptada volta com ele. Jesus comes 3 times. Jesus volta 3 vezes. He came first to redeem his bride. Ele veio primeiro para redimir sua noiva. He comes the second time to catch her away. Ele vem pela segunda vez para levá-la. He comes the third time with her Ele vem pela terceira vez com ela to redeem his bride, to receive his bride, para redimir a sua noiva, para receber a sua noiva and to bring him and his bride back as king and queen over the earth. e para trazê-la, a sua noiva, volta como rei e rainha sobre a terra Sat on his father David's throne. e se assenta no trono de seu pai Davi. And now we know it's 3 classes of people all the time. E agora sabemos que há 3 classes de pessoas o tempo todo. We notice it today. There has been Lutheran, Methodist, Pentecostals. Nós observamos isto hoje. Tem havido luteranos, metodistas, pentecostais. There is a sinner, the ungodly, the sleeping virgin, and the true virgin. Aí está o pecador, o ímpio, a virgem que dorme e a verdadeira virgem. Always. Now we find out there was the Sodomites. There was Lot. Sempre. Agora descobrimos que havia os sodomitas, havia Ló, The lukewarm church. And here was Abraham had separated himself from them and was living apart. a igreja morna. Aqui estava Abraão, que havia se separado deles e estava vivendo isolado. Now the very word church means separation. Agora a própria palavra igreja significa separação. Israel was the people of God until he came into the wilderness and being called out. It was then the church of God. Israel era o povo de Deus até que entrou no deserto e, sendo chamado, se tornou então a igreja de Deus. Church means called out, set aside. Igreja significa chamado, colocado à parte. And Abraham was the elected church. E Abraão era a igreja eleita. Lot was the sleeping virgin of the formal church. Ló era a virgem nécia, ou a igreja formal. And then there was the sinner, the sodomites. E então ali estava o pecador e o sodomita. Now watch, the sodomites and the formals, down there Lot in his formal condition. Now he was a good man, no doubt. Agora observe os sodomitas e os formais ali embaixo. Ló em sua condição formal. Agora ele era um bom homem, sem dúvida. It said the sins of the city vexed his righteous soul, but there was a elected church. É dito, os pecados da cidade aborreciam sua alma justa, mas ali havia uma igreja eleita. Called, predestinated by God. Abraham called when he's 75 years old. Chamada, predestinada por Deus. Abraão foi chamado quando ele tinha 75 anos de idade. Given a promise to let the trial say it would be for sure. Lhe foi dada uma promessa para mostrar que a prova seria verdadeira. Wait till we get over in a little farther here where he made it positive sure. Espere até entrarmos um pouquinho adiante, aqui onde ele mostrou ser isto positivamente correto. All right, told him about the child he was going to have. Correto. Lhe falou a respeito do filho que ele teria. And Abraham did not stagger at the promise of God. E Abraão não titubeou na promessa de Deus. No matter how many extra dollars laid down here and how rich he could be in Sodom. And Não importa quantos dólares extras foram colocados aqui embaixo. E quão rico ele podia ser em Sodoma. what he could do, he stayed with God, kept the promise. E o que ele poderia fazer? Ele permaneceu com Deus, guardou a promessa. That's the elect church. Esta é a igreja eleita.
There's some of them in the Methodists, some in the Baptists, some in the Pentecostals. Há alguns deles na Metodista, alguns na Batista, alguns nas Pentecostais. The elected church will be called out of all the groups. A igreja eleita será chamada de todos os grupos. That's right, that's the one that hears the voice. Isto é correto. São aqueles que ouviram a voz. When Jesus came, the Lord Jesus Christ, why didn't they recognize him? Quando Jesus veio, o Senhor Jesus Cristo, porque eles não reconheceram? They never recognize it till it's too late. Eles não reconheceram até que foi muito tarde. They never knew Elijah was the prophet of God. Eles nunca souberam que Elias era o profeta de Deus. Well, they sent their children out to tease him, call him bald-headed because he went bald-headed when he was a little boy. Ora, eles mandaram seus filhos para provocá-lo, chamando-o de calvo, porque ele havia ficado careca quando ele era um garotinho. They didn't know, they didn't believe he was any prophet. Eles não sabiam de nada. Eles não criam que ele era um profeta. Certainly they didn't. Com certeza, não. They never do believe it. Eles nunca creram nisto. Didn't Jesus say, your whited walls, you polish the walls of the prophets and you're the one who put them in there? Não disse Jesus, paredes caiadas, vocês adornam as paredes dos profetas e foram vocês mesmos quem os colocaram ali. Look at Jeremiah, Isaiah, any of the prophets. They didn't recognize it till it's all over. Veja Jeremias, Isaías, qualquer dos profetas. Eles não os reconheceram até estar tudo terminado. And when John came, they didn't know what. E quando João veio, eles não sabiam que Jesus said himself, that was the Elisha that was spoke of it. Jesus, ele mesmo disse, aquele era o Elias do qual foi falado. And they've done to him what they listed, and even the disciples didn't know it was John was that Elijah. E eles aprontaram com ele o que desejaram, e até mesmo os discípulos não sabiam. O João era aquele Elias. And when Jesus came, they didn't know he was Jesus. They didn't recognize him to be the Christ. E quando Jesus veio, eles não sabiam que ele era Jesus. Eles não o reconheceram como Cristo. But those who were ordained to eternal life, my sheep hear my voice. Mas aqueles que foram ordenados para a vida eterna, minha ovelha ouve minha voz. They recognize it. Eles o reconheceram. Let's come on down, St. Patrick. Vamos trazer São Patrício. You Catholic people, call him a Catholic. I wish you'd produce the history for it. Vocês católicos, que o chamam de católico, eu gostaria que você mostrasse a história disto. He wasn't a Catholic. He protested the bishop at Rome. Ele não era um católico. Ele protestou o bispo em Roma. Zachariah, his school's up in Northern Ireland. Isto é exatamente correto. Sua escola é lá em cima, na Irlanda do Norte. He didn't believe in that one-man control. He believed in the Holy Ghost controlling. Ele não cria no controle daquele único homem. Ele cria no controle do Espírito Santo. Yes, sir. He also believed in the baptism of the Holy Ghost and speaking in tongues and the power of the Spirit. Sim, Senhor. Ele também cria no batismo com o Espírito Santo e no falar em línguas e no poder do Espírito. What was I trying to say? Santo. O que eu estava tentando dizer? Columbus did the same thing. Columba fez a mesma coisa. Saint Martin did the same thing. Irenaeus, the same thing. São Martim fez a mesma coisa. Irineu a mesma coisa. They all believe in the power of God, in divine healing, the power of the Holy Ghost. Todos eles criam no poder de Deus, na cura divina e no poder do Espírito Santo. All of them early saints. Todos estes santos do passado. Then they had a bunch of bishops as starching and wanted to make an organization and they organized the church and então eles tinham um grupo de bispos que eram formais e queriam fazer uma organização e eles organizaram a igreja. conglomerated sin and
some church superstitions together and made their organization. E a conglomeração de pecado ia juntando algumas superstições da igreja e fizeram sua organização. From that come the mother organization. From that come every one of the rest of them right out of it. Daquilo veio a organização mãe. Daquilo veio cada um do restante delas bem no meio daquilo. Read Revelation 17 and 15. The mother whore and her daughters were harlots. Leia Apocalipse 17 e veja se ela não é. A mãe meretriz e suas filhas eram prostitutas. What is a harlot but a whore? Same thing. What makes that? O que é uma meretriz a não ser uma prostituta? A mesma coisa. O que faz aquilo? Committing spiritual fornications against the true father, the true husband. Cometendo fornicações espirituais contra o pai verdadeiro, o verdadeiro esposo. Taking man-made doctrines and creeds. Tomando doutrinas e credos feitos pelos homens. Taking the people, getting formal, bring them into an old formal worship. Tomando o povo e tornando formal, levando a uma velha adoração formal. We worship God in spirit and in truth. God seeks us to do so. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Deus procura os tais que assim o fazem. Yes, sure it is. Sim, claro que é. Now we find out that Abraham nós descobrimos que Abraão stayed out there. He was elected, a called out church. Abraão permaneceu ali fora. Ele era eleito, uma igreja escolhida. And remember, the man that was in human flesh. E recordem, o homem que estava em carne humana. The man eat the flesh of a calf. O homem comeu a carne do novilho. He drank the milk from the cow. Ele bebeu do leite da vaca. He drank bread and had eat bread and had butter on it, drinking the milk from the cow. Ele bebeu o seu pão e comeu o pão e com manteiga bebendo do leite da vaca. And Abraham called him God. E Abraão chamou de Deus. Look at the translators, run it down, find out if that's right. Elohim, God. Veja os tradutores criticam isso, descubra se isto não é correto. Eloí, Deus. Now I want you to notice, it was representing something. Agora eu quero que você observe, isso estava representando algo. Something that we want to let you positive see it. Algo que positivamente queremos que você veja. Now notice. Agora observem. Then we find out that when the two men went down, the preachers went out to preach, two angels went out to preach in Sodom. Então descobrimos que quando os dois homens desceram, os pregadores desceram para pregar, dois anjos desceram para pregar em Sodoma. They never done this. Eles nunca fizeram isso. This thing, the sign that they went down there and showed their sign. Esta coisa, esse sinal que eles desceram ali embaixo e mostraram seu sinal. That they come to bring them out, but it wasn't the same sign the elected church got. Que eles tinham vindo para tirá-los para fora, mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve. The elected church got another sign. A igreja eleita obteve outro sinal. And now notice what the church out there got, the one that stayed behind with the elected church. E agora observe o que a igreja ali obteve, aquele que ficou para trás com a igreja eleita. You remember when he was talking? Você recorda de quando ele estava conversando? He said, Abraham. Ele disse a Abraão. Called him by his new name that God had just given him. O chamou pelo seu novo nome que Deus havia acabado de lhe dar. Abraham, where is Sarah? S-A-R-R-A-H, her new name. Yes. Hallelujah. Abraão, onde está Sara? Seu novo nome. Amen. Well, he was the one to give it to him. Amen. Yeah. Ora, foi ele quem os deu a eles. Sim. Someone said, I've made a statement many times. Alguém disse, eu já fiz esta declaração muitas vezes. Said, Brother Branham, you don't believe that man was God. I said, the Bible said it was God. Disse, irmão Branham, você não crê que aquele homem era Deus? Eu disse, a Bíblia diz que ele era Deus. See, he did. He's the creator. Veio, ele é o Criador.
He could do anything he wants to. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. He just picked up some petroleum and cosmic light and calcium and potash and Se ele apenas apanhou um pouco de petróleo e luz cósmica e cálcio e potássio, o irmão Branham sopra. blowed into it and stepped into the body and come down. Soprou naquilo e entrou no corpo e desceu. That's exactly the way he did it. He had angels there the same way. He can do the same thing. Esta foi exatamente a maneira que ele fez. Ele tinha anjos ali do mesmo modo. Ele pôde fazer a mesma coisa. Where did we come from? De onde nós viemos? Who made the earth? Where did he get the stuff to make the earth out of? Quem fez a terra? Onde ele conseguiu as coisas para fazer a terra? Tell me where he went out and got it at. Diga-me onde ele foi e apanhou isto. The very earth that we're sitting on is the Word of God made manifest. A própria terra em que estamos firmados é a palavra de Deus manifestada. This pulpit is the Word of God. Este púlpito é a palavra de Deus. This is the Word of God made manifest. Esta é a palavra de Deus manifestada. God spoke it, and He's a creator, and He made it out of things that not wasn't here to make it with. Deus a falou, e Ele é o Criador, e Ele fez isto de coisas que não estavam aqui para serem feitas. He created it. Ele criou isto. Got a purpose He can create. He can do whatever He wants to. He's God. Teve um propósito. Ele pode criar. Ele pode fazer o que Ele desejar. Ele é Deus. Abraham called Him God. Abraão chamou Deus. That's who He was. Isto é o que ele era. Abraham ought to know. He talked to Him. Abraão devia saber. Ele conversou com ele. Been talking to Him all of his life. I guess He ought to know who He was. Tinha falado com ele por toda a sua vida. Eu acho que ele devia saber quem ele era. Sure. Told him, I'm going to fulfill this promise that I made you. Claro. Lhe disse, eu vou cumprir esta promessa que eu te fiz. Who was the one talking to him back there? I am the one, he said. Quem era aquele que falou com ele lá atrás? Eu o sou. Ele disse. And notice, then when he said, Abraham, where is your wife Sarah? E observe então quando ele disse a Abraão, onde está a tua esposa Sara? Abraham, not Abram, Abraham. Abraão, não Abrão, Abraão. And God in the previous chapter just gave him that name of Abraham. E Deus, no capítulo anterior, havia acabado de lhe dar aquele nome de Abraão. They didn't have newspapers and televisions and things in that day. Eles não tinham jornais nem televisões e coisas naqueles dias. Abraham was out there by himself. Out there, him and his wife and his people, his servants. Abraão estava ali sozinho lá fora, ele e sua esposa e seu povo, seus servos. And so God had appeared to him and changed his name, and the angel called him Abraham. E então Deus apareceu e mudou o seu nome, e o anjo chamou de Abraão. God changed Sarah's name to Sarah and called her name Sarah. Deus mudou o nome de Sarai para Sara e a chamou pelo nome de Sara. Where is your wife Sarah? Onde está a tua esposa Sara? How did he know that he was even married? Como ele sabia até mesmo que ele era casado? How did he know, being a stranger, that his name was Abraham? Como ele sabia, sendo um estrangeiro, que seu nome era Abraão? How did he know he changed his name from Abram to Abraham? Como ele sabia que ele havia mudado seu nome de Abrão para Abraão? How did he know that he changed Sarah to Sarah? Como ele sabia que ele havia mudado Sara para Sara? And or Sarah to Sarah? E como, ou melhor, de Sarai para Sara? How did he know these things? Como ele sabia destas coisas? And Abraham said, she is in the tent behind you, back there.
E Abraão disse: ela está na tenda atrás de ti, aí atrás. He said, I'm going to visit you, Abraham. Ele disse: eu vou te visitar, Abraão. In other words, I promised you that I was going to give you this child and you believe my word. Em outras palavras, eu te prometi que te daria este filho, e tu creste em minha palavra. Now, I'm going to visit you according to the time of life and you're going to have this baby. Agora eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida e você terá um filho. And Sarah, eardropping in the back, E Sara, ouvindo atrás, she said within herself now, ela disse dentro de si mesma, she said in herself, now remember, down in her heart, ela disse para si mesma, agora recordem, dentro do seu coração, would I ever have joy, me an old woman, terei eu alegria alguma vez, eu, uma mulher velha, 90 years old, grandma, great-great-great-grandma, com 90 anos de idade, vovó, tataravó, and my husband, oh my Lord, out there, he's old, 100 years old, e meu esposo velho, meu senhor ali fora, ele está velho, com 100 anos de idade, and here I am 90 years old, and I'd ever be as a young woman again. e aqui estou com 90 anos de idade, e como seria eu, uma mulher jovem novamente? She thought, that's funny, and she laughed. Ela pensou, isto é engraçado, e ela riu. And the angel said, why did Sarah laugh? E o anjo disse, por que Sara riu? And not only that, but he said, E não somente aquilo, mas ele disse, repeated the words to Abraham what Sarah thought in her heart. repetiu as palavras para Abraão, aquilo que Sara havia pensado em seu coração. Amen. There you are, sitting with his back turned to the tent. E ele disse, como pode ser isto? Amém. Aí está você, assentado com as suas costas viradas para a tenda. Then Sarah really was scared. She seen what she had done. Então Sara realmente ficou com medo. Ela viu o que havia feito. Why did Sarah laugh, saying within her heart, Porque Sara riu dizendo dentro de seu coração, how can I ever have pleasure with my husband again? como alguma vez poderei ter prazer com meu esposo novamente? But his words was confirmed. He was God. Mas as suas palavras foram confirmadas. Ele era Deus. Now what was it? Agora o que foi isto? Now Jesus referred to that same thing. Agora Jesus se referiu àquela mesma coisa. And he said, as it was in the days of Lot, E ele disse, como foi nos dias de Ló, so will it be in the coming of the Son of Man. assim também será na vinda do Filho do Homem. Now notice, why don't you get out and hit those big nerve centers? Agora observe, por que você não sai e acerta aqueles grandes centros nervosos? Wasn't sent to those nerve centers. Não foi enviado para aqueles centros nervosos, To the elect church. That's where they'll never believe it. para a igreja eleita, para onde foi. Eles nunca crerão nisto. I know standing here at night time when I was having that discernment the other night and feel it right now. Eu sei que aqui de pé na noite, quando eu estava tendo aquele discernimento outra noite, e sinto isto agora mesmo. There's many in here don't believe that. Há alguns aqui que não creem nisto. Don't tell me I can call your name. That's right. Don't tell me. That's right. Não me digam, eu posso chamar o seu nome. Isto é correto. Não me digam o que está certo. Isto é correto. I know your sickness. God can tell me right here your sickness. Certainly. Hallelujah. Eu conheço sua enfermidade. Deus pode me dizer bem aqui a sua enfermidade com certeza. I feel it.
Why are you trying to play a hypocrite about it? E eu sinto isto, porque você está tentando bancar o hipócrita em relação a isto? Won't you be what you really are? Você não quer ser o que você realmente é? One thing you're scared. I don't blame you. Uma coisa, você está assustado. Eu não te culpo. One word against it will never be forgiven. Uma só palavra contra isso nunca será perdoado. But I want you to know that the Scriptures is not no mysticism as some of you preachers think it is. Mas eu quero que você saiba que as Escrituras não são nenhum misticismo como alguns de vocês pregadores pensam que são. It's not no telepathy. Não é nenhuma telepatia. God have mercy on your sinful soul. Que Deus tenha misericórdia de sua alma pecaminosa. You don't need a pulpit, you need an altar. Right. Get right with God. Você não precisa de um púlpito, você precisa de um altar. Isso é correto. Se acerte com Deus. Remember, a word against it will never be forgiven in this world or the world to come. Recorde, uma palavra contra isto nunca será perdoado neste mundo ou no mundo que há de vir. Now you say, it's not me. Don't tell me who you are. I know. Agora você diz, não sou eu. Não me diga quem é você. Eu sei. Yes, sir. So now listen. I'm just warning you. Vem, sim, senhor. Então agora ouçam. Eu estou apenas lhe advertindo. Remember, God promised that would happen. Amen. Recordem, Deus prometeu que aquilo aconteceria. Amém. Notice he said, watch, what was it? Observem, ele disse, observe o que foi isto. God in human flesh. Deus em carne humana. And God would represent himself again in human flesh just before the coming of the Son of Man. E Deus representaria a si mesmo novamente em carne humana pouco antes da vinda do Filho do Homem. What flesh? Your flesh. My flesh. Que carne? A sua carne, minha carne. God coming down from heaven. Deus descendo do céu. God longing for fellowship. How people... Deus ansioso por companheirismo, como as pessoas. It seems to me like there's so much mental theology about you fail to get the discernment of the Spirit. Parece haver tanta teologia mental em relação a isto que você fala em obter o discernimento do Espírito. Like God was trying to tell me about being three gods, Father, Son, Holy Ghost. Como um sujeito estava tentando me dizer outro dia a respeito de existir três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Father is a dispensation of the Father. It wasn't three gods, three offices of the same God. Pai é uma dispensação do Pai, não três deuses, três ofícios do mesmo Deus. The fatherhood, the sonship, the Holy Ghost, the same God in each one. A paternidade, a filiação, o Espírito Santo, o mesmo Deus em cada um. You have to have no Nicene Council for that. Você não tem que ter nenhum concílio de Nicéia para aquilo. It's God, the same God always, one God. É Deus, sempre o mesmo Deus, um Deus. He was in the fatherhood. That's the reason Matthew said, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Ele estava na paternidade. Esta é a razão pela qual Mateus disse, batizando-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Not three gods, one God in three offices. Não três deuses, um Deus em três ofícios. Father, Son, and Holy Spirit, three attributes. Certainly. Pai, Filho e Espírito Santo, três atributos, com certeza. He's in the pillar of fire as God, Jehovah. Ele estava na coluna de fogo como Deus, Jeová. No one could touch him. Sin was so far from him. Ele, ninguém podia tocá-lo. O pecado estava tão longe dele. He couldn't get near them. Ele não podia chegar perto deles. Then he come and overshadowed a virgin, created a blood cell in her womb. Então ele veio e tomou uma virgem, criou uma célula sanguínea em seu ventre. The child come forth, Jesus,
holy body, neither Gentile nor Jew, God's own blood. O Filho veio, Jesus, corpo santo, nem gentil nem judeu, próprio sangue de Deus. And then the great Holy Spirit came down from heaven, E então o grande Espírito Santo desceu do céu. the Spirit of God, like a dove, descending and went on him. O Espírito de Deus, como uma pomba, desceu sobre ele. This is my beloved Son, correctly on the right translation, in whom I am pleased to dwell in. Este é o meu Filho amado, exatamente na tradução correta, no qual eu tenho prazer de habitar. My Father dwelleth in me. Meu Pai habita em mim. Ask any good translator of the Scripture and find out that's not in the Hebrew. Pergunte a qualquer bom tradutor da Escritura e descubra se isto não está em hebreu. Yes, sir, in whom I am pleased to dwell. Sim, Senhor, no qual tenho prazer de habitar. Jesus said the Son can do nothing in himself. Jesus disse, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Not me that doeth the works, but my Father. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. He dwells in me, Emmanuel. Hallelujah. Ele habita em mim, Emmanuel. Not another God up there and another one here and another one down here, that's heathen. Não outro Deus ali em cima e outro aqui embaixo. Isto é paganismo. One God in three offices. Deus em 3 ofícios. God the Father Almighty came down and dwelt in His Son Christ Jesus. Deus, o Pai Todo-Poderoso, desceu e habitou em seu Filho Cristo Jesus. He gave His life trying to find Himself back to fellowship with His people. Trying to get back. Ele deu sua vida tentando encontrar-se de volta no companheirismo com o seu povo, tentando voltar. No one could pay the price, all sinners. Ninguém podia pagar o preço, todos pecadores. And His own Son was made sin for us to take away our sins. E o seu próprio Filho foi feito pecado por nós, para tirar nossos pecados. And that would let the same Father God in the form of the Holy Ghost E aquilo permitiria que o mesmo Deus Pai, na forma do Espírito Santo, came down and dwelt in us and worked to us like He did His Son that was created. descesse e habitasse em nós e operasse através de nós, como Ele o fez com seu Filho, que foi criado. Amen. There's your truth. Hallelujah. Amém. Aí está a sua verdade. You got one side of the road over here saying God's one like your finger's one. He can't be His own Father. Você tem um lado do caminho aqui dizendo, Deus é um como o seu dedo é um. Ele não pode ser o seu próprio Pai. Got him over here saying He's three different gods. Tem os outros aqui dizendo, ele é formado de 3 deuses diferentes. Well, if He's three different gods and God the Holy Ghost and God the Father is two different people, Bem, se ele é 3 deuses diferentes, então Deus o Espírito Santo e Deus o Pai são 2 pessoas diferentes. then the Virgin was conceived of the Holy Ghost. E a Virgem concebeu através do Espírito Santo. Which one was His Father? Qual deles foi o seu pai? Got one Father, the Holy Ghost, and God is the same self-Spirit. Tem um Pai, o Espírito Santo e Deus são o mesmíssimo Espírito. It's correctly. Then in that, oh, it's not mysterious. Isto é correto? Então não é misterioso. If a man was, Se ele tivesse, if two was his father, then he's the illegitimate child, sure enough, spiritually. se um homem tivesse, se os 2 eram seu pai, então ele seria espiritualmente, com certeza, um filho ilegítimo. See, it's all scrupled up. It don't make sense. Vejam, tudo vacila, não faz sentido. The only thing that man try to figure it out with their head instead of letting their heart go to God. O que aconteceu foi que o homem tentou imaginar com sua cabeça, em vez de deixar o seu coração ir a Deus. And God will reveal those things to him if you just let him do it. Yes, sir. E Deus revelar estas coisas para eles, se vocês simplesmente permitissem que Ele o fizesse. Sim, Senhor. He can't be His own Father. Jesus couldn't be the one Jesus, one God, all like that. Ele não pode ser seu próprio Pai. Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus, tudo assim. He was created by God the Father.
Ele foi criado por Deus o Pai. Right, and God the Father dwelt in him that he might use his blood for sanctification to cleanse his church of that same Spirit. Correto. E Deus, o Pai, habitou nele para que ele pudesse usar o seu sangue para a santificação e limpar a sua igreja com aquele mesmo Espírito. To live in his church, to perform the works and the signs, and fulfill the Scripture. Para viver em sua igreja, para realizar obras e sinais e cumprir a Escritura. That he promised in the last days, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Que ele prometeu nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem.